Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A mulher que morreu após passar por um procedimento cirúrgico chamado de hidrolipo, considerado menos invasivo do que a lipoaspiração, foi enterrada hoje em São Paulo. Quando eu olhei no corredor, na lateral, o SAMU estava fazendo um procedimento cardíaco nela para ela voltar. A busca pela beleza pode custar caro e, por vezes, custa vidas. A morte de uma mulher durante uma hidrolipo realizada em uma clínica na zona leste de São Paulo reacendeu o debate sobre os riscos de procedimentos estéticos. A clínica foi interditada e as investigações estão em andamento. O que é hidrolipo? Quais os riscos desse procedimento? O que diferencia o método de outras técnicas de redução de gordura? Como garantir a segurança de quem busca essas intervenções? Neste episódio, vamos responder essas e outras perguntas com André Pérez Pontes, que é médico cirurgião plástico do Hospital Muriá. Doutor, seja muito bem-vindo. Olá, eu que agradeço. Quem nos acompanha também nesta edição do podcast, Adriana Perrone, repórter do Jornal da Record. Adriana, a clínica estética onde essa mulher de 31 anos morreu depois de passar mal durante um procedimento de hidrolipo foi autuada, é isso? A clínica foi autuada e interditada pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Prefeitura de São Paulo. Segundo o órgão, a empresa funcionava de forma irregular, já que não tinha licença sanitária necessária para realizar procedimentos invasivos, como lipoaspirações, por exemplo. Doutor André, infelizmente, o que deveria ser uma experiência de transformação, de autoestima, terminou em tragédia. O que é uma hidrolipo? Então, a hidrolipo, o pessoal acaba muitas vezes achando que é um procedimento menos invasivo ou não tão agressivo, mas a verdade é que a hidrolipo é uma lipoaspiração como as outras feitas em ambiente hospitalar. Você coloca um pouco de líquido na paciente, que é um soro fisiológico, com um anestésico local, com adrenalina, é uma solução que nós fazemos, né, para poder fazer o procedimento. E depois entra com uma cânula fina, ou então com um aparelhinho que é um vibrolipoaspirador, que ele ajuda a lipar com menos dor, e você faz a remoção da gordura, tá? De maneira utilizando uma cânula de 3 milímetros, às vezes 4. Igualmente é feito dentro de um ambiente hospitalar quando se faz uma lipoescultura, uma lipoaspiração maior. A diferença básica está, primeiro, na hidrolipo. A ideia que se tem é que se faça apenas anestesia local, somente anestesia na área onde vai ser retirada a gordura. E é feito uma pequena área por vez, não o corpo inteiro, normalmente quando é feita uma lipoaspiração a nível hospitalar, né, dentro de um hospital. Então, para se ter uma ideia, para ficar um pouco mais fácil de entender, a gente podia fazer uma comparação com um tratamento odontológico dos dentistas, né? Imagina você vai num dentista e arranca os 4 dentes dos fios de uma vez e trata todos os dentes de uma vez só. Então fica um procedimento mais longo, mais demorado, e o paciente vai sentir mais no pós-tratamento, né, do dentário. Agora, a hidrolipo seria você tirar um dente por vez, entendeu? Então você está tirando o dente como das outras vezes, mas você vai tirar um por vez. Então o trauma para o organismo é menor. Você não precisa de uma sedação, uma anestesia geral, né, ou então uma peridural, como é feito nos procedimentos, que você usa apenas anestesia local. Mas você está tirando gordura com uma cânula, igualmente é feito num hospital. Não sei se ficou bem claro para entender, mas a diferença é que você usa apenas anestesia local, e tem pessoas que utilizam sedação, mas aí já é um nível um pouco mais alto, né, de riscos, e você lipa uma área pequena por vez. Então esse é o conceito da hidrolipoaspiração. E quais são os critérios para indicar ou contraindicar uma hidrolipo, doutor? Olha, os critérios são os mesmos quando a gente quer fazer uma lipoaspiração, uma lipoescultura no hospital. Acúmulos de gordura que esteja causando ali uma insatisfação com o aspecto para paciente, né? São aquelas gorduras localizadas que está trazendo para a pessoa
um desconforto, uma insatisfação com aquele formato, então com aquela quantidade de gordura, então ela quer melhorar. A indicação de fazer uma hidrolipo seria para aquelas pessoas que não querem internar, não quer tomar uma anestesia geral, não quer passar por um procedimento maior e tem pequenas áreas de gordura. Só que ela tem que ser feita aí por vários procedimentos, geralmente faz uma vez por semana ou então a cada 15 dias, então vai ter um tempo maior, né, para até ter o resultado final. Então essa basicamente é a indicação. A indicação é a mesma, né, para quem quer fazer uma lipoaspiração no hospital. Aí, o que difere é que vai tratar uma área por vez, para aquelas pessoas que têm uma gordurinha, uma gordura localizada que está trazendo alguma insatisfação em relação à imagem corporal dela. Através de exames, é possível que o médico também detecte algum problema e que não seja possível fazer a hidrolipo, mesmo que, vamos dizer, em uma pequena área? Então, eu entendi mais ou menos a pergunta. É o seguinte, existe algum exame que contraindica, né, a pessoa fazer uma hidrolipoaspiração? Assim, na verdade, ela tem que estar com uma condição saudável, né, tem que estar bem. Então, não existe um exame específico que a pessoa vai falar assim, olha, então você não pode fazer uma hidrolipo por causa desse exame. Na verdade, se ela tem algum problema de saúde, isso vai impedir ela de fazer qualquer cirurgia, não só a hidrolipo, né? Então, por exemplo, a pessoa tem que estar bem de saúde, tem que estar com a pressão controlada. Se ela tem diabetes, tem que ser um diabetes super controlado. Então, mas não existe assim uma situação que ela possa fazer uma lipo, por exemplo, no hospital e que não possa fazer uma hidrolipo, entendeu? Não tem como a gente ter esse exame que vai mostrar que ela vai ter um problema na hidrolipo. Isso não existe. O que existe é assim, que a pessoa, para fazer hidrolipo, ela tem que fazer exames pré-operatórios como qualquer outra cirurgia. As pessoas têm que entender que uma hidrolipo é uma cirurgia como as outras, qualquer outra cirurgia, como as outras feitas em hospital. Não é diferente. Então, ela precisa passar no médico em avaliação, ela precisa ver como é que está o histórico clínico dela, se ela tem algum tipo de alergia no histórico dela, se tem algum remédio que ela passa mal, que ela não pode tomar, se a pressão dela está adequada, se o sistema de coagulação do sangue, que é um exame que a gente faz importante antes de qualquer cirurgia, se esse exame está normal, se ela não tem uma alteração de coagulação. Então, tudo isso é checado para fazer uma hidrolipo, assim como é checado para fazer uma cirurgia maior. E ela tem que estar bem de saúde para fazer isso. Então, é importante a gente frisar, né? Já falei uma vez, que é uma cirurgia como outra qualquer. O que muda é que é feita uma pequena quantidade numa área menor. Então, existe um protocolo médico para fazer uma hidrolipo ou fazer uma cirurgia de lipoaspiração. Sim, ela tem que passar numa consulta, ela tem que ser avaliada pelo médico, tem que ser ali perguntado sobre o histórico dela, se ela tem alergia, se é uma pessoa tabagista, se tem pressão alta, se tem diabetes, se ela já fez algum outro procedimento. Então, tudo isso, se ela está tomando alguma medicação, né, isso é muito importante. Tudo isso é importante para a gente avaliar os riscos, né, de submeter a pessoa a um procedimento cirúrgico ou não, né? Conforme as investigações, durante o atendimento, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ela foi socorrida, encaminhada pelo SAMU para um hospital, onde teve a morte confirmada. Doutor, quais são os principais riscos e complicações associados a essa cirurgia específica que a gente está falando, a hidrolipo? Então, quando a gente está pensando em hidrolipo, a gente está pensando na maneira... Vou analisar a maneira correta de ser feita, tá? Eu não sei como que foi feito, não posso falar, mas a maneira de ser feita correta é você fazer uma pequena anestesia local, numa pequena área, e limpar uma pequena quantidade de gordura, né? Quando você faz isso, você diminui os riscos de ter problemas, que aí seria a maneira mais adequada de fazer esse tipo de procedimento. Então, agora, pensando nos problemas que ela pode causar, a gente pode pensar desde um problema ali de uma reação alérgica, um choque anafilático à xilocaína, que é o anestésico utilizado para fazer esse tipo de procedimento, que é o mesmo anestésico que é usado no dentista, na sala de dentista. Então, é muito raro, mas de vez em quando a gente escuta a história de pessoa que foi fazer um tratamento dentário, tratar um canal, alguma coisa, e teve uma reação alérgica ao anestésico local, a xilocaína, e acabou passando mal, né? Então, esse risco também existe na hidrolipo. Então, risco de reação alérgica a algum remédio que ela fez uso ali na hora, ou então do próprio anestésico para fazer a cirurgia,
riscos de sangramento, de perfuração indevida, né? Manipulação errada da cânula e causar uma perfuração de algum órgão vital, na cavidade abdominal, né? Então, nos rins, na parte das costas, musculatura. Então, esse risco existe, como qualquer lipoaspiração. Por isso que tem que ter pessoas treinadas, médicos, né, habilitados para fazer esse procedimento. Além do risco de sangramento, risco de infecção. A pessoa pode ter uma infecção, né, que pode se desenvolver depois 3, 4 dias e também causar um problema sério, levando a pessoa a sepse e até morte, né? Nas redes sociais, doutor, o marido da vítima disse que vai acompanhar as investigações sobre possíveis falhas que poderiam ter ocorrido aí durante o procedimento. Doutor, quais são os requisitos legais e técnicos que uma clínica precisa cumprir para realizar procedimentos como o hidrolipo? Então, a Anvisa, ela classifica, ela coloca os critérios conforme os procedimentos que são feitos, né? Por exemplo, um consultório nível 1 são consultórios que podem se fazer atendimento, nem pequenos procedimentos apenas com anestesia local, tá? Quando está se falando já de um procedimento maior, como no caso uma lipoaspiração com sedação, então você já precisa de mais equipamentos, você precisa de ter todo um suporte para atender uma parada cardíaca, uma emergência de algum procedimento, onde você tem ali um desfibrilador, você tem um monitor cardíaco, você tem um carrinho, né, de parada, que é aquele carrinho onde tem todos os medicamentos que são utilizados no caso de uma reanimação, né? Você tem que ter assim, uma série de fatores, série de equipamentos que a Anvisa orienta para esse tipo de procedimentos. Então não é simplesmente ter uma sala lá que o médico deixou aparentemente bonita, não. O paciente não pode se levar por isso. Ele tem que ver se a clínica tem registro na Anvisa e se esse registro está válido, tá? Então a Anvisa, para emitir esse registro, ela vai fazer todo um questionário, vai saber qual que é o tipo de procedimento que a clínica se dispõe a fazer e se ela cumpre com os critérios da Anvisa. Essa clínica ela tem que ter um contrato com uma empresa de ambulância, né, para fazer um caso de uma remoção de emergência, tem que ter um contrato com uma empresa que disponibiliza uma ambulância 24 horas. Você tem que ter um lugar preparado para fazer essa paciente fazer uma recuperação pós-anestésica, onde ela vai ficar monitorada, onde ela vai ficar sob constante vigilância. Então, é uma série de fatores que tem que ser levado em conta para se fazer uma hidrolipo. Não pode achar que é um procedimento sem risco, um procedimento sem muita importância. O médico responsável por esse procedimento, né, doutor, que terminou com a morte da paciente aqui em São Paulo, já foi processado mais de 20 vezes por erros. Doutor, procedimentos e cirurgias estéticas precisam ser realizados com segurança. Como os pacientes podem verificar se esse profissional é realmente qualificado? Uma vez que, assim, é difícil o paciente saber que uma clínica é adequada, né? O senhor falou várias coisas técnicas aí que um paciente comum não tem condições de avaliar, mas acho que o paciente consegue verificar se o profissional é qualificado, não? Sim, com certeza. Essa é uma pesquisa que todo paciente tem que aprender a fazer, ele tem que saber como é que se faz essa pesquisa. Não é difícil, não é complicado. Tem que pegar um nome do profissional que lá está propondo o tratamento, ver se ele é médico, se ele tem CRM registrado no CRM, se esse CRM está ativo. Mas não basta só isso. Uma hidrolipoaspiração é um procedimento técnico que precisa de muito conhecimento e que as pessoas que apresentam maior capacidade são os cirurgiões plásticos. São médicos, cirurgiões plásticos que fizeram 3 anos de especialização depois de 2 anos de cirurgia geral. Então, o cirurgião plástico ele tem que fazer 6 anos de medicina, depois 2 anos de cirurgia geral e depois mais 3 anos de cirurgia plástica para poder estar capacitado a fazer procedimentos de cirurgia plástica. Então, não dá para a pessoa correr o risco com um profissional que seja apenas médico e que não teve uma especialização, ele não fez ali uma preparação técnica adequada, reconhecida pelo MEC, que são os serviços de residência, onde o médico vai estar ali recebendo o conhecimento dos seus professores, seus instrutores, para poder colocar isso em prática.
O 15 Minutos de hoje termina aqui. Eu agradeço muito a participação de André Pérez Pontes, médico cirurgião plástico do Hospital Muriá. Doutor André, muito obrigada. Eu que agradeço. Para a gente sempre é um prazer muito grande poder participar aqui junto com vocês do podcast da Record. Agradeço também a presença da repórter do Jornal da Record, Adriana Perrone. Obrigada, Adri. Eu agradeço muito participar aqui com vocês. Um abraço a todos. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra, dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira e vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio.